A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, todos que estão participando desse projeto abençoado de leitura da Palavra de Deus, amém? Estamos aqui no segundo livro dos profetas maiores, que é Jeremias. Vamos ler hoje capítulo 16, 17 e 18, né? Jeremias, que profetizou no governo de 5 reis, né? Josias, Jeoacás, Joaquim e também de Zedequias, né? Profetizou no momento difícil em que a nação caminhava depressa para a destruição, né? Não deu ouvidos à voz do Senhor, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro, aquilo que Deus trouxe através dos seus profetas. E, como diz o ditado, pagaram para ver, né? E foi grande a ruína, a destruição. Foram levados cativos pelo rei da Babilônia, e esse cativeiro durou 70 anos, irmãos. 70 anos que o povo passou cativo, né? Para saber que de Deus não se zomba. Deus, ele não tem o culpado por inocente, e cada um dará conta de si mesmo a Deus pelos seus pecados, né? Então, foi difícil este momento, principalmente para Deus, né? Porque ele não queria fazer isso. Mas o povo não se arrependeu, não deu ouvidos, e o cativeiro foi iminente, amém? Vamos fazer a nossa leitura, capítulo 16, predição do cativeiro e do livramento de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidade dolorosas, e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os plantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. Nada se lhes dará por dó, para consolá-los por causa de morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles se disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram, e vós fizeste pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão, sobre todo o monte, sobre todo o outeiro, e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade, o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Fará o homem para si deuses, que contudo não são deuses, portanto eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembrarão dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, não se tirar quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos, que não o choca, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará o insensato. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandono o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. A santificação do sábado. Assim me diz o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas,
Antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que, se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Então entrarão pelas portas dessas cidades reis e príncipes assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, ele e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. E virão da cidade de Judá e dos contornos de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios, e ofertas de manjares e incenso, trazendo igualmente sacrifício de louvores à casa do Senhor. Mas se não me derdes ouvidos, para santificardes o dia de sábado e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Capítulo 18. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, então dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projetando um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo, ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhes eis as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem, pois cavar uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar para o seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubados os filhos,
e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram um laço aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti, trata-os assim no tempo da tua ira. Glória a Deus, né, amados irmãos? Finalizamos então a nossa leitura dos 16, 17 e 18, né? Então nós vemos aqui as palavras do Senhor a este povo, mas também dando uma palavra de livramento para aqueles que haveriam de vir novamente, né? Trazidos da Babilônia, um remanescente que lá ficaria e se voltaria à terra do Senhor. Amém? Nós vamos fazer a nossa leitura e vamos agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? São 310 dias hoje, né, de leitura que nós estamos fazendo desde janeiro até aqui. Nós estamos aqui firmes neste projeto, falta pouco para acabarmos, né? Que o Senhor continue nos dando graça, que o Senhor continue nos dando, né, alegria, né? Porque a alegria é importante, né, irmãos? Para nós buscarmos tudo aquilo que é do Senhor, né? Não por compulsão, não por força, nem por violência, mas as coisas de Deus são buscadas com alegria. E o conhecimento não é diferente, irmãos. Muitos têm rejeitado o conhecimento, a sabedoria, muitos têm deixado de lado, né? O conhecer a Deus pela sua palavra, e a vida eterna é essa, né? Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida eterna é o Senhor Jesus, né? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Ele é a vida eterna. E a vida eterna é essa, né? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou, né? Então, conhecer implica intimidade, irmãos. Conhecer implica nós termos ali uma aliança, termos um compromisso, né? Termos ali uma vida unida a alguém, e esse alguém é o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Estamos unidos a Ele pela fé em Cristo Jesus, né? Nos tornamos filhos de Deus, a saber, nós que cremos em o nome dEle, fomos enxertados na oliveira, somos jambuzeiros, enxertados na oliveira, né? E por isso nós somos participantes das promessas de Abraão, né? Pela fé somos salvos, né? Não vem de nós, é um dom de Deus, é um dom gratuito, é um presente do Senhor, né? Que nos foi dado, amém? Então, tanto querer como efetuar, tudo provém do Senhor, porque nós sem Ele não podemos fazer nada, amém? Até a fé é algo dado por Deus, então nós precisamos do Senhor sempre. Sem Ele nada podemos fazer, nada podemos realizar se o Senhor não operar em nós pela sua graça, pela sua misericórdia, né? Então, que você possa entender isso, né? Estar conectado com o Senhor em espírito, em verdade, buscando a Ele enquanto se pode achar, invocando o seu nome enquanto Ele está perto, né? Porque dias virão que as pessoas quererão ouvir este evangelho, mas não poderão, né? Irão de um continente a outro, atravessarão mares, né? Buscando ouvir a palavra do Senhor, mas o Espírito Santo já terá sido retirado aqui da terra, porque a única coisa que impede o iníquo, o filho do maligno, né? É o Espírito Santo que ainda está aqui na terra, mas uma hora ele vai ser retirado. Então o anticristo ele vai vir com toda a força, operando a sua malignidade, operando seus projetos, a sua obra maligna, né? De engano sobre a humanidade. E nós esperamos não estar aqui para ver isso, amém? Haverá o arrebatamento da igreja, se nós estivermos vivos, né? Haverá o soar da trombeta, a voz do arcanjo, o alarido, para buscar a sua igreja preparada, né?
no abrir e piscar de olhos, né, 9 milésimos de segundo, né, pessoas vão desaparecer desta terra nesse tempo, amém? Se nós dormirmos no Senhor, né, firmes na palavra de Deus, né, descansarmos nele, né, os mortos ressuscitarão primeiro nesse soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, né, para cada um encontrar com o Senhor, amém? Glória a Deus, mas isso são coisas escatológicas, né, que você deve pesquisar, procurar entender melhor, para que você não tenha a tua mente, né, confusa, embaraçada aí por muitas doutrinas que existem por aí. Amém? Que você tenha uma visão correta, né? Que o Senhor possa abrir os teus olhos, tampar os teus ouvidos para essas coisas grandes e ocultas que você não sabe, que o Senhor possa te esclarecer melhor mediante o Espírito Santo de Deus, que te ensina, que te capacita, que te guia, que te orienta, amém? Não tem necessidade de você andar enganado, confundido por toda sorte de vento, de palavra, porque o Espírito Santo, o Consolador, o outro Consolador que nos foi outorgado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está aqui para isso, para nos guiar, para nos direcionar, quando nós nos sujeitamos a Ele em espírito e em verdade, né? Então, né, que você busque do Senhor esclarecimento sobre essas coisas, né, que hão ainda de acontecer na terra, né? Deus tem um plano divino através dos séculos para redimir a humanidade do pecado e da morte. E nós queremos fazer parte deste plano abençoado. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai querido, Deus amado, Pai nosso que estás no céu, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós te agradecemos, te damos graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, tem nos esforçado, tem cortado laços, quebrado a lança, queimado os carros no fogo, Senhor. O Senhor tem pelejado por nós contra o forte inimigo, o inimigo e adversário de nossas vidas e alma, que é Satanás e seus demônios, ó Pai. Que o Senhor continue prevalecendo em nossas vidas, nos dando graça, vida e vida com abundância, nos dando força, sabedoria e inteligência. Que o Senhor continue, meu Deus, operando a tua obra em nós, mediante a ação do Espírito Santo, que nos faz, né, a cada dia sermos melhor para o Senhor, meu Pai. Que em nome de Jesus, que o Senhor continue no controle de tudo ainda que havemos de fazer, de tudo que há de se dar no decorrer do dia, das horas, que a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável, venha prevalecer. E o que não for, coloca por terra, afasta, tira os nossos caminhos, tira da nossa vida, tira da mente, tira dos pensamentos, tira do coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Porque coisa boa é nós estarmos no centro da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, fique com Deus, fique firme, fique debaixo das potentes mãos do Senhor, para que no devido tempo Ele vos exalte. Amém? Graça e paz, fique com Deus. Eu sou o pastor Giovanni, estamos aqui na Travessa dos Papas, número 28, em Francisco Morato, no Jardim Aparecida, e amanhã terá a tarde da bênção, às 14h30, na direção da pastora Marisa. Domingo, às 18 horas, culto da família, né? Culto com a família, onde nós teremos ali uma palavra impactante do Senhor para minha e para a tua vida. Amém? Graça e paz. Fique com Deus.